Up está de volta com mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre o que, Cardoso? Sobre coisas que levamos no bolso? Na bolsa? Tem até uma parada no Instagram que o pessoal faz isso, né? Ficar mostrando o que leva na bolsa. É tipo isso? Tem? Tem um negócio de foto, assim, que a pessoa... o que eu levo na minha bolsa? É mesmo? Sabia disso, não? Sabia não. Cara, um grande esquema da Polícia Federal isso aí. Armação. Cara, hoje, pelo incrível que pareça, Dan, a gente vai falar de videogame, cara. Olha só. Pois é, toda semana a gente fala isso, mas a gente fala de videogame toda semana, né? A verdade é essa. Pra sua tristeza, né? Socorro, eu não aguento mais. Falar de videogame. Tudo bem, Marcelo? Você tá bem? Pô, tô bem. Eu acho que eu sou mais uma das vítimas do capitalismo tardio. Mas firme e forte, um leão por dia, vamos que vamos. Videogames são o alimento da alma. É o que nos faz seguir em frente. Tá certo, então. Então, falando em seguir em frente, é muito importante pra você seguir em frente que você esteja com seus medicamentos em dia. Pensando nisso, nós trouxemos aqui mais uma vez o nosso querido amigo que, olha, a comunidade do Up ama você, Remédios. Porra! Pede, implora pelo remédio. Não é, Cardoso? Não pede sempre pra ele voltar? Pô, a galera pede sempre, então é um prazer te receber aqui de novo, Remédios. E dessa vez eu tô aqui pra gravar com você e o Marcelo também. É verdade. É verdade. Como você tá, cara? Bem-vindo, cara. Cara, eu tô muito bem, tô muito feliz de estar voltando ao Up de novo aí. Foi muito bem recepcionado, né, por vocês e por toda a comunidade também. Várias pessoas foram falar comigo lá no Twitter. Porra, foi legal pra caralho. E hoje pra falar de um tema que eu sou apaixonado. É mesmo? Não me diga. Só um pouquinho, só um pouquinho. Pô, eu fico maravilhado com as fotos que você posta. O fotógrafo ninja, né, cara, que tira suas fotos lá. É realmente muito legal. Cara, eu tento entender a tecnologia por trás das fotos do remédio, mas é realmente arte pura. É incrível. Um segredo guardado. Spider-Man e Peter Parker, tudo de novo. Exatamente. Antes de tudo, eu quero parabenizar o Dan pelo ótimo gancho. Muito obrigado. De apresentar o Remex. Começou a ver desenho de pirata, virou o Capitão Gancho. E devolver a pergunta, né? O host é muito solitário, você tá bem, Dan? Muito obrigado, Marcelo. Eu fico, assim, muito feliz que você se compadece com a minha solidão. Mas sim, eu tô bem, cara. Tô tranquilo. Tem feito dias muito quentes aqui no Rio de Janeiro, apesar... Eu nem sei se a gente tá no inverno mais. O inverno acabou? Já estamos na primavera? Tá quase lá. Se não acabou, tá fazendo hora extra. É que não chegou aqui no Rio de Janeiro. Inverno não existe aí no Rio de Janeiro, né? Então, você troca o N pelo F, aí você chega no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Mas, cara, o Marcelo, eu só queria dizer que o Jogadão tá muito bem, porque agora, muito em breve, e aí eu tô falando isso até pra audiência, em breve o Jogadão vai começar o nosso novo empreendimento no Up. Você sabe qual é, Marcelo? Os episódios de One Piece? Não, ainda não. Isso aí é outra coisa. Uma coisa que é mais importante do que isso, Marcelo, é pro Up finalmente conseguir sair da miséria e a gente, porra, ficar independente financeiramente. Sabe o que é? Eu tô muito curioso pra saber o que eu vou fazer que eu não tô sabendo. O OnlyFans? Melhor do que o OnlyFans, cara. Ele vai fazer live de NPC no TikTok. Olha aí. O que é live de NPC? Fica essa informação aí, ô público. Em breve, Jogadão estará fazendo lives de NPC no TikTok. Por favor, deem a rosinha pra ele, deem a rosquinha, deem a banana. Dá um leão. Que o Jogadão estará fazendo live de NPC no TikTok muito em breve. Tá, eu não sabia que tinha um nome pra esse tipo de conteúdo fantástico aí que acendeu há pouco tempo na internet. Eu nem sei que conteúdo é esse, mas vamos seguir. É o que eu vou ficar com o mistério. Ô, Marcelo, você só precisa saber o seguinte: apertou o emoji certo, a pessoa cheira uma salsicha. Basicamente é isso. Uma linguiça, calma, uma linguiça. Salsicha não. Eu tô aqui jogando a minha, entendeu? Porque eu tenho que achar a minha forma de fazer. Tu vai ficar cheirando linguiça, então. Tu vai ficar cheirando salsicha. Há pessoas que preferem salsicha, há pessoas que preferem linguiça, não é mesmo? Então tá confirmado. E muito em breve vai começar as lives de NPC pelo perfil do Up. Cheirando salsicha. Cheirando salsicha. Cara, pra quem não faz a menor ideia do que a gente tá falando, é melhor assim, cara. Fica eu tenho uma ideia, Fiquem longe do TikTok. Sim. O Zabuzeta, o nosso tururu hoje vai ser o áudio do cara cheirando salsicha enquanto ele fala uma rosa. Rosa, milho, rosa, panetone. Não, mano. Nossa. Por favor. Você tinha falado que o tururu tinha acabado, mas o tururu com isso voltou, né? Porque... exato. Não, eu tô ajudando o nosso querido coelho aqui. Exatamente. Então um beijo aí pro coelho no Japão. Pô, um abraço aí pro querido coelho. É isso, vamos lá, vamos falar sobre... Porra, eu falei sobre o que a gente vai falar hoje? Acho que não. Não falou. A gente só falou que era videogame e foda-se, começou. A gente vai falar sobre videogames. Olha só que coisa, o Starboy se destruindo por dentro nesse momento. Tá no título, tá na thumb.
a pessoa vai saber. É, isso aí. A gente vai falar sobre isso aí que você leu aí, entendeu? Sobre portáteis, porque tem muita coisa pra falar sobre portáteis, mas acho que tem muitas histórias nossas também, porque a gente gosta, né? Videogame no bolso é legal, né? Mas peraí, Dan, hoje eu tô prolixo, desculpa. É que eu tô jogando Starfield, aí eu tô com a minha cabeça completamente maluca. Mas, pô, Remédios, por favor, se apresente pra galera que ainda não te conhece, fala sobre o seu trabalho, fala sobre suas redes e fala também sobre o seu financiamento coletivo, cara. Por favor. Porra, muito obrigado. Vamos lá, eu sou Remédios, né? Eu sou quadrinista e ilustrador. Atualmente eu tô lançando um livro junto com a minha companheira de um projeto que chama Batatinha Fantasma. Nós estamos lançando o nosso novo livro no Catarse, ele tá sendo financiado por lá. Vai ser um livrão com mais de 200 páginas. É um livro grande também, ele tem 20 por 20 centímetros e a gente tá produzindo ele com o maior carinho. Então, se você tiver interesse em conhecer os nossos quadrinhos, passa no nosso Instagram, Batatinha Fantasma, ou no Twitter também, e por lá vai ter o link pra chegar até o financiamento do nosso livro no Catarse. Ó, recomendo muito, as tirinhas são realmente muito boas, inclusive Remédios, né? Eu só seguia você no Twitter, né? Aí eu passei a seguir você no Instagram depois que a gente se conheceu, e eu e a minha digníssima senhora jogadã, a gente fica trocando tirinhas, porque é muito aquela coisa de, nossa, isso é muito eu. Isso é sensacional, cara, assim, tipo, essa dinâmica de um mandar pro outro a tirinha, assim, porra, a gente fica muito feliz, assim, feliz mesmo. Pô, muito legal, cara. Então, fica aí, reforço o recado do Remédio, né, pra que vocês conheçam o trabalho e apoiem, porque é muito legal o trabalho do Remédio. Pô, e eles já estão a 37% da meta, hein, gente? Pô, sim. Vamos, comunidade do Up. E a gente produz o livro com o maior carinho, inclusive o primeiro livro que a gente fez foi premiado, né, com o troféu HQMix, melhor publicação de tiras. Foda. Então, a qualidade aí é garantida, assim, a gente prepara sempre com muito carinho o projeto. Porra. Quanto tempo que vocês começaram o financiamento? A gente começou faz uma semana, mais ou menos. Agora vai completar uma semana, na segunda-feira passada. Quando esse episódio estiver no ar, então, vai ter mais ou menos umas 2 semanas aí de financiamento. Certamente vai ter avançado mais. Ah, maravilha. Mas cheguem junto, galera. Até o início de novembro vai estar ativa aí a campanha. E sabe o que eu fiquei sabendo, Dan? Se eu e você, Marcelo, a gente comprar o livro, a gente vai ganhar autografado, hein? Eu fiquei sabendo disso agora, aqui no meu ponto. Olha. O Remédio me contou aqui no meu ponto que a gente vai ganhar autografado. É verdade, Remédio? E levo na sua casa ainda, pessoalmente. Que isso, olha só. Olha só. É outra parada, né? Pô, bom demais. Tratamento diferenciado. É uma outra experiência, entendeu? Em São Paulo tem muito esse negócio de experiência, né? É fantástico isso. Incrível. Um miojo custa R$30. É assim que funciona em São Paulo. É aquela salsicha lá que eu vou ficar cheirando, assim, se você mandar rosinha lá no negócio. O Marcelo queria falar alguma coisa, coitado. Fala aí, Marcelo. Não, quando o Remédios falou que ganhou o prêmio Melhores Tiras, né? Melhor quadrinhos de tiras, foi isso? Isso. Melhores policiais de série? É isso? Foi exatamente o que eu pensei, uma tirinha com 2 policiais, assim. O Fucker and Sucker. Caralho, tá fudido. Vamos lá, então. Vamos falar sobre portátil, pelo amor de Deus. Caraca, a gente tá hoje, caralho, pássaro da dislexia. Pô, totalmente. Vamos nessa. Vamos. Cara, videogames onde a gente estiver, né? Acho que esse é o principal conceito do videogame portátil e a gente pode falar muita coisa aqui, a gente pode falar um pouco de história, a gente pode falar um pouco sobre como essa coisa se popularizou no mundo, né? É legal a gente falar também as nossas experiências, né, Cardoso? Com esses videogames que são, pô, sei lá, é parte da minha vida já há muito tempo, desde o minigame daqueles que vendiam no camelô, até hoje, sei lá, o Nintendo Switch, né? Como foi seu primeiro contato, cara, com o portátil, Cardoso? Cara, o meu primeiro videogame portátil foi o Tetris de rodoviária, tá ligado? Aquele Tetrisinho que tu comprava na rodoviária nos anos 90. O Brick Game. Exatamente, aquele que era tipo pequenininho, só tinha 2 botões, que era um Tetrisinho. E também, eu ganhei no mesmo dia, eu lembro, inclusive, eu ganhei um Tetris de rodoviária e ganhei aquele das argolinhas, que tipo, tinha tipo uma água no portátilzinho, tá ligado? É um clássico, O da Hasbro, né? Que Hasbro o quê, Daniel? Pelo amor de Deus. E aí era tipo umas rodelinhas que elas enfiavam num pedacinho de plástico, assim. E aí a ideia é que você, tipo, pressionava e aí entrava ar, e aí essas argolinhas voavam, e aí você tinha que colocar elas dentro desse arozinho. Melhores efeitos de água da história dos videogames. Exato. Pô, isso era videogame demais, pô. Isso era maravilhoso. É interessante que esses minigames que você tá falando, que são os, vamos dizer, analógicos, sei lá. É, o Tetris nem tanto, né? O Tetris era
digitalzinho, assim, mas era bem simples. Não, eu tô falando o de água, esse das argolinhas, né? Sim. Eles são os que antecederam a lógica do minigame, né? Lá atrás, lá nos anos, sei lá, 50 talvez, isso daí era o conceito de minigame, né? De você ter um brinquedinho que era um joguinho que você levava com você. E é curioso que aí, pouco tempo depois, veio o Game Watch, que é o primeiro minigame. Não sei se ele é o primeiro do mundo, mas acho que é o primeiro popular, talvez por ter sido feito pela Nintendo. E tem uma história interessante que o cara que fez o Game Watch, ele criou o Game Watch porque ele viu uma criança brincando com uma calculadora. Porra, essa história é fantástica. E aí ele viu e falou, porra, maneiro, a criança brincando com a calculadora. E se fosse um jogo, sabe, essa parada? E aí ele fez o Game Watch, um negócio muito maneiro, né? Nossa, a Nintendo é muito diferente, né? Um toque de bola mais cadenciado, qualidade no passe. É verdade. Praticamente o Lionel Messi dos videogames. Mas e você, Marcelo? Como é que foi teu primeiro contato, cara, com minigames ou portáteis, etc? Cara, se eu puxar pela memória, provavelmente eu vou chegar em um Tetris de barraca também. O Tetris era o jogo base, mas ele montava com os bloquinhos, né? Os quadradinhos de Tetris, várias formas. Eu tinha um jogo de carrinho, vocês lembram? Lembro. Você ficava desfiando dos outros carrinhos, assim. Sim. Pô, era mais esse. Eu lembro vagamente de ter visto um Game Gear na escola da minha prima, que alguém levou, alguma coisa assim. Mas eu fui encostar, de fato, em um Game Boy e jogar anos depois. Mandei aqui no chat exatamente qual que era o modelo do meu Tetris de rodoviária. O Brick Game, né? Exato. Eu tive um cinza, cara. Depois eu tive um preto com botão amarelo desse daí. Acho que a galera da nossa faixa de idade, assim, a maioria das pessoas tiveram contato com o Brick Game, né, cara? Eram muitas variações do Tetris e coisas tipo esse jogo de carrinho que o Marcelo falou, que acho que era um dos que eu mais gostava, inclusive. Mas, cara, sabe que nessa época, além do Brick Game, que era uma parada que eu gostava muito, cara, a parada que eu mais joguei, eu acho que porque foi uma febre, assim, um pouco, era o Tamagotchi, mano. Tamagotchi era pra mim, tipo assim, a parada mais legal que tinha era, tipo, brincar de Tamagotchi, cuidar do Tamagotchi. Meu Deus, meu Tamagotchi morreu, tem que resetar. E era cheio de palhaçada pra resetar. Cara, o Tamagotchi foi muito febre, assim. Cara, foi muito febre. Cara, né? eu tenho uma história com o Tamagotchi, mano. Quando eu era criança, meu sonho era ter um Tamagotchi, que uma época foi febre, né? E aí, só, cara, aquela coisa, né? Tipo, era fudido de grana e tal. E aí uma tia minha viu que eu queria muito, assim, e ela me deu o Tamagotchi, né? Foda. Só que tem um pesadelo da pessoa dos portáteis, que é jogar cagando, né? Só que quando eu era criança... eu muito. Aí, ó. Só que eu era criança, eu tava lá com o meu Tamagotchi, cagando e jogando com ele, e ele escorregou da minha mão e caiu no vaso. Nossa senhora. Aí ficou aquela situação, assim, né? Eu tinha acabado de ganhar, eu tava há um dia com esse Tamagotchi, entendeu? Era um peixe, pelo menos? Pelo menos teria sobrevivido, né? Aí eu peguei assim, cara, eu nem pensei, meti a mão, peguei o Tamagotchi e saí correndo, né, pra casa da minha prima. Ela que mexia com essas coisas mais, na época, né, computador, tecnologia, eu saí correndo com o Tamagotchi molhado na mão, né? Todo cagado ainda, tá ligado? Todo cagado, cheguei lá assim. Meu Deus. Ah, meu Tamagotchi, ele molhou, ele não sei o quê. E botei na mão dela, né? Aí ela pegou assim, ela falou, que porra de cheiro é esse? Eu falei, ele caiu na privada. Ela arremessou a porra do Tamagotchi pra cima, tá ligado? Nossa. E esse Tamagotchi morreu, assim. Não era um peixe, né? E não sobreviveu. Coitado. Foi muito triste, cara. No primeiro dia eu perdi o Tamagotchi. Caraca, que horror. RT se você chorou. Esse eu já... Eu lembro do Tamagotchi. A gente deve ter mais ou menos a mesma faixa de idade aqui, né? Menos eu que sou um pouco mais jovem. Mas acho que a febre do Tamagotchi se estendeu um pouquinho, né? Sim. Até porque as coisas chegavam muito atrasadas pra onde eu morava, tá ligado? Então, tipo, você fez moda, tipo, 10 anos depois chegou onde eu morava, tá ligado? Então... Entendi. Era de boa. Eu lembro que eu estudava numa escola, a febre tava começando, assim. Eu morava, né, num subúrbio do Rio de Janeiro, assim. E o meu pai, nessa época que o Tamagotchi estourou, meu pai trabalhava no centro do Rio. E o centro do Rio de Janeiro tem tudo, assim. Tudo que você quer encontrar, você encontra lá no centro, assim. E aí, obviamente, uma criança ou outra começou a aparecer na escola com Tamagotchi. Aí a gente tem um contato, aí começa aquela coisa. Poxa, é uma febre, é uma coisa do momento, né? E era muito caro, né? Meu pai, quando foi descobrir o preço, viu que era muito caro, até que ele conseguiu achar um Tamagotchi lá no centro da cidade. Provavelmente não era original, provavelmente era um pirata da vida, assim. Mas era um Tamagotchi. E aí o meu pai comprou no centro pra mim e tal. E o meu pai era uma pessoa bem paciente, assim. E o Tamagotchi era um negócio que, assim, pra criança era o máximo, né? Pro pai e pra mãe era um negócio meio chato, assim. E aí eu ia com ele pra escola, até que, tipo, não demorou muito pra que a escola proibisse o Tamagotchi, né? É verdade. Porque, cara, era um inferno. Aquilo começava a apitar, né? Porque o
bichinho queria comer, porque o bichinho queria, sei lá, fazer qualquer necessidade dele, e no meio da aula você ia ser interrompido toda hora, né? Porque de tempos em tempos ele notificava lá, ele enchia teu saco. Pra gente era o máximo, mas imagina pra professora tendo que lidar com vários Tamagotchi. A partir do ponto que todo mundo começou a ter, né? Começou a ser facilmente encontrado. Sim. E aí proibiram. E aí a minha mãe, ela teve a brilhante ideia de pedir pro meu pai cuidar do meu Tamagotchi enquanto eu estava na escola. Caralho, que incrível. Incrível. Caralho, sensacional. E aí, assim, como um passe de mágica, o meu pai perdeu o meu Tamagotchi. Assim, sumiu, assim. Ele foi pra fazendinha. Saiu pra comprar um maço de cigarro, tá ligado? E nunca mais voltou. Filho, o seu Tamagotchi tá morando num lugar muito melhor agora. Exatamente. Mas ele tá sempre olhando pra você lá no céu. Ele virou uma estrelinha. Exatamente. Aí, tipo, eu fiquei tão arrasado que meu pai perdeu o Tamagotchi, né? Perdeu sim, Dan. Perdeu o Tamagotchi, que o meu tio fez o favor pro meu pai de me dar um outro Tamagotchi. Com certeza seu tio falou assim, cara, eu vou sacanear aquele filho da puta e vou dar outro Tamagotchi pra ele. Vai ficar limpando o cocô de bichinho virtual, sim. Aí acabou que a minha mãe assumiu a responsabilidade de cuidar do Tamagotchi. Coitada. Cara, minha mãe trabalhava numa repartição pública, assim, e tal. Tu imagina, cara, o inferno que virou. Eu imagino sua mãe do lado do Linneu da grande família, enquanto o Tamagotchi apita, tá ligado? Acho que Tamagotchi é o jogo com a narrativa emergente mais rica de todos os tempos, porque todo mundo tem uma história boa com Tamagotchi. Demais. É verdade. Você tem alguma, Marcelo? Cara, não sei se é uma história boa, mas quando eu ganhei um Tamagotchi, eu levava ele pra escola, como todo mundo, até as escolas resolverem proibir. Nisso eu tava na 4ª série. Devia ter o quê? 8, 9 anos. E a professora que dava aula pra gente, ela era bem suave com essas coisas. Não era muito rígida, assim, desde que a gente se comportasse. E de sexta-feira tinha a sala de vídeo. Não sei se vocês já estudaram numa escola que juntava as crianças pra pôr uma fita de videocassete. Sim. Vi menino maluquinho na escola umas 20 vezes. Eu posso abrir um parêntese disso? Que agora você me libertou uma memória. Eu lembro de ir na sala de vídeo da escola assistir As Branquelas. Caralho, Meu Deus do céu. Fica essa informação aleatória aí. Agora eu tô na 4ª série. Um dia eu conto em outro episódio minhas histórias de sala de vídeo do ensino médio. Mas enfim, nesse dia específico, fui todo animado porque pensei, hoje é desenho e eu vou poder mexer com o meu Tamagotchi livremente. Só que a professora faltou e entrou uma professora substituta. E ela era, regime militar, assim. O bagulho era... Não teve vídeo, era chamada oral, era horário pra tudo, atrasou 5 minutos, não entra. E logo de cara ela viu quem tinha Tamagotchi e foi pegando na classe, né? E o que eu pensei? Eu tava de blusa, eu tinha uma correntinha dele ficar amarrado no pescoço, sabe? Incrível. Aí eu coloquei pra dentro da blusa pra não entregar. Beleza. Vou entrar na sala e andar até a minha carteira, a correntinha estoura e cai por entre a blusa e cai no chão. Meu Deus. Puta merda. Aí ela pegou, obviamente, ela tava pegando pra eu ver no fim da aula. Só que eu bati boca, eu falei, não, me dá, ele vai morrer, não sei o quê. Ele vai morrer. O desespero, tá ligado? E aí no fim da aula, quando eu fui pegar, ela achou que eu fui muito mal criado, e ela falou, só entrego pros seus pais quando eles vierem aqui conversar comigo. Puta merda. E aí eu tive a brilhante ideia, eu tinha que sair, né? Porque tinha horário pra... Acho que nessa época eu voltava pra casa de peru escolar. E aí me chamaram, né? Eu ia ficar lá até ela me devolver, só que me chamaram porque tinha horário pra sair. E aí ela falou, vou conversar com seus pais, não sei o quê. E eu tive a brilhante ideia, crianças, não façam isso em casa, de mostrar o dedo do meio pra professora. Nos anos 90, que era crime hediondo. É verdade. Cara, quando meu pai soube disso, tomei-lhe um sermão. E só que na minha cabeça de 8 anos, eu fiquei muito chateado com meu pai. Eu falei, pai, uma vida por um dedo no meio? E você tá mais preocupado com o que eu... Não façam isso em casa, crianças. Respeitem professores. Professores são o caminho para o futuro da nação. Uma vida por um dedo no meio. Maravilhoso. Enfim, fantástico. Cara, eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui. Assim, pulando um pouco do tempo, mas eu sei que o Remédio tem vários consoles portáteis. Eu vejo as imagens, acho maravilhoso. Acho que todos aqui temos pelo menos o Switch, né? Então, é um portátil. Ô, Remédio, você joga na rua, cara? Você joga fora de casa? Jogo, assim, sempre na minha bolsa tem um console portátil, assim. Seja um 3DS, um Game Boy, são os que eu mais levo pra fora, assim. E o Game Boy eu levo
Ainda mais hoje em dia, porque eu comprei a Game Boy Câmera. Então é outro apetrecho aí super divertido, assim, de levar pra rua, né? Tem sempre comigo, assim, mesmo no Game Boy que eu tô levando junto com a câmera, sempre tem um Tetris, um Kirby, sabe? Eu gosto, assim, de jogar, seja no ônibus, no metrô, sei lá, sala de espera, né, de médico ou de qualquer outra coisa, assim. Eu sempre tô com o meu 3DS ou com o meu Game Boy. Você não tem medo, não? Cara, eu não tenho, assim, porque parece muito velharia, né? Tipo, eu não vejo as pessoas olhando, assim, com nossa, sabe? Tipo, um desejo de um Game Boy, assim, sabe? O interesse hoje é o celular, né? O celular pra fazer pix, pra dar golpe, assim. Então, tipo, o Game Boy eu nunca vi, assim. E ele é pequenininho, né? Ele não é muito grande também, né? Então, não chama muita atenção, né? Exatamente. Não é objeto de desejo hoje em dia, sabe? Geral, assim, quanto é um celular ou qualquer outra coisa, sabe? É curioso, porque eu tive um Game Boy, eu não era mais exatamente muito criança, eu tive um Game Boy quando eu tava já no ginásio, assim, na escola. A minha mãe, ela fazia tanto terror, né? De, tipo... Você vai ser roubado. Não tire da mochila, em hipótese alguma. Sabe? Mas você mora do Rio de Janeiro, amigo. Toda mãe do Rio de Janeiro é exatamente assim, cara. Não, e ela tá correta. Sim, tipo assim, sim. principalmente na época que, tipo assim, o Game Boy era o videogame portátil, assim. Quer dizer, tá, ou talvez não mais, porque eu acho que já tinha saído do Game Boy Advance quando eu ganhei o Game Boy, mas ainda assim ele era um videogame bem conhecido, né? Pokémon tava na febre, essa coisa toda, assim. Eu sempre tive pavor de tirar o videogame da mochila na rua, e eu acho que eu sustentei isso até hoje, porque mesmo com 3DS, que já não é mais um console super do momento... Chamativo, né? Não é tão chamativo quanto um Switch, né? Sei lá. Não tenho coragem, sabe? E é curioso que eu tiro o celular na rua, né? Que é um troço, tipo, muito mais caro e que chama muito mais atenção. Mas o videogame, acho que ficou a voz da minha mãe na cabeça ecoando, tipo, você vai ser roubado, sabe? E aí eu não tiro da bolsa, assim. Mas assim, Dan, eu te entendo você ser assim porque você já foi roubado muitas vezes, né? Então... É verdade. É bom você ficar preocupado mesmo. Tu é marcado, mano. Inclusive o meu Game Boy foi roubado, né? Não foi assalto, mas roubaram meu Game Boy na escola, né? Acho que eu contei essa história no último Disque Up. Caralho, contou. Eu passei por outro tipo de terrorismo envolvendo tirar videogame portátil da mochila, que era aquela ideia, principalmente no ensino médio, que se você é visto jogando videogame na escola, você é um nerdão que nunca vai beijar ninguém na sua vida e vai morrer solitário, amargando sua decisão pra toda a eternidade. Então tinha muito esse estigma, né? É bizarro pensar que hoje em dia, sei lá, o Lula pode sacar um Nintendo Switch a qualquer momento, mas... Estamos falando aí do que? 2002, 2003? Que parecia que amadurecer era parar de jogar videogame, né? Videogame ainda não era visto como uma forma de arte e entretenimento global, universal. Sim, totalmente. E aí jogar videogame na rua, ainda mais perto dos moleques que eu andava, assim, né? Era que tudo metido a maloca, era motivo de chacota, que besteira, né? Olha, pô, a gente percorreu um longo caminho quando a gente pensa nisso. E agora we have to go back, né? Porque deu errado, né? Então a gente tem que voltar atrás. Porque nasceram os esportes, então a gente tem que voltar atrás. Ô, Cardoso, falando em esportes, né, que é uma coisa que movimenta dinheiro, que né? eu adoro. A gente adora aqui no Up também. Pô, pra caramba. Mas, assim, falando em dinheiro, né, e esportes e tal, e movimentação de grana, e investimento, eu queria falar aqui sobre o nosso projeto no Catarse. Porque é uma coisa que as pessoas precisam o quê? Investir um dinheiro pra que continue sendo movimentado, né, cara? Então, Cardoso, por favor, dê um recado para a nação Upper sobre o Catarse. Olha só, você que gasta dinheiro com jersey, conhecido como blusa de esportes, não gaste porque a organização já está milionária. O que não está milionário, está muito longe disso, é o quê? É o Up. Então, assim, ao invés de dar 300 conto numa blusa da Loud, pô, ajuda a gente aí com R$30 por mês, que você vai ter mais conteúdo de qualidade, você vai ter seu nome citado aqui, você vai estar no grupo secreto, você vai estar em um monte de lugar. Então, pô, apoia a gente aí que é segredo do sucesso. Custa 300 conto uma blusa da Loud? Custa, por aí. Com aquele tecido ruim, né? Que dá suvaqueira. Que dá coceira, tá ligado? Caralho. Eu tô impressionado. Eu vou até abrir aqui pra não falar. Ó, não, vai, custa R$150. Porra, é caro pra caralho. Pô, se você apoia o Up aí a partir de R$5, R$150 dá mês pra caralho. Eu não sei fazer conta, mas eu sei que é mês pra caralho, cara. São muitos meses. Então, por favor, você aí que estava pensando em comprar agora uma camisa da Loud, não compre. E, por favor, apoie o Up aí, assine o Up a partir de R$5. Inclusive, Bruno Playhard, você que ouve a gente, que eu sei que você
você ouve, manda uma blusa pra gente que a gente quer usar a blusa da Loud. Vou pedir pra ele no Zap. Será que ele me responde? Eu tenho o Zap do Bruno Playhard. Vou mandar um Zap pra ele e falar. Eu tenho também. Qual é, Bruno Playhard? Manda a blusa da Loud aí pra gente, por favor. E a gente falando de videogame portátil, hein? O Up é videogames no seu bolso, no seu celular, seu tablet. É verdade. Mas, ô Marcelo, falando em esportes, catarse e bolso, o que faz um portátil um bom videogame, cara, pra você? Pô, eu poderia pensar em vários fatores, mas a história já comprovou que você ter a melhor tela ou a melhor ergonomia ou a bateria mais absurda não necessariamente vão te ajudar a chegar lá. É jogo. Você tem que ter bons jogos e não bastam ser bons jogos, ponto. Tem que ser bons jogos de portátil. Jogos que funcionem melhor dentro da lógica de você levar o jogo pra rua, levar na casa de alguém que também tem e jogar de lá, cada um no seu console. Se eu puxar pela memória os jogos que fizeram os consoles explodirem de popularidade, eu acho que eles eram jogos que tinham um temperinho que só fazia sentido... Não é que só fazia sentido, que fazia mais sentido no portátil. Com Game Boy, por exemplo, Tetris e alguns anos depois Pokémon, eles fazem total sentido. Seja no multiplayer, seja de você jogar um Tetris rapidinho ali na fila do banco. Então acho que o diferencial tá aí. Qual é a biblioteca e como essa biblioteca casa com o conceito do console? Eu concordo super com o lance dos jogos. Tipo, o Tetris, ele é um fator importantíssimo pra você falar sobre portátil, principalmente se você volta no tempo, né, pra falar de história. Afinal, graças ao Tetris, o Game Boy explodiu do jeito que explodiu. Mas, cara, o Pokémon, pra mim, era sinônimo de videogame portátil, cara. Eu lembro quando eu comprei o meu DS, mais pra frente, assim, saindo do Game Boy, eu comprei o DS só por causa do Pokémon. E, tipo, durante muito tempo, eu só joguei Pokémon no Nintendo DS. Eu fui descobrir os outros jogos, assim, muito lá na frente, quando eu comprei um R4, né, que era o desbloqueio do DS, assim. E aí eu pude baixar jogos e tal, porque jogos eram caros, eu não tinha muita grana, mas pra mim o DS, ele era sinônimo de Pokémon, né, e vice-versa, assim. Então, o jogo exclusivo, ele faz muita diferença pra vender tanto um console de mesa quanto um portátil, assim. O que você pensa disso, Remédios? Você tava falando disso e é bem isso, assim, os consoles, sei lá, o Game Boy Advance, DS e tal, pra maioria das pessoas, acho que principalmente aqui no Brasil, sempre foi uma máquina de rodar Pokémon, né, na sua maioria, assim. E pra mim também era, né, porque o meu sonho de infância era o quê? Ter um Game Boy pra poder jogar Pokémon. Só que agora que eu comecei a explorar mais a biblioteca desses jogos, assim, eu descobri um universo de vários outros jogos, assim, que eu não tinha noção, sabe? E que são experiências impressionantes, assim, para um portátil, né? Uma que eu tava postando, assim, bastante nos últimos dias que eu tava jogando era o Zelda Minish Cap, que pra mim é um dos melhores Zeldas, assim, sabe? A arte dele é incrível, a história é divertida, ele foi pensado para um portátil, então funciona muito bem, sabe? Então eu gosto muito do conceito, né, de jogar fora de casa, jogar de forma portátil, seja no sofá, na cama, etc. E os jogos têm que casar bastante com isso, né? No início era uma máquina de jogar Pokémon e hoje em dia que eu tô explorando essas bibliotecas tem sido uma descoberta muito gratificante, assim, sabe? Porque tem muito jogo bom, assim, sabe? Total. Eu fui descobrir muito tarde a biblioteca do Game Boy mesmo. Eu fui descobrir muito tarde. Como eu falei, eu tive o Game Boy, mas eu só tive o Pokémon. Foi por muito tempo a fita que eu tive era o Pokémon Red, depois eu tive o Gold. E aí uma vez numa feira dessas que vendia eletrônico, assim, usado, eu consegui um jogo da corrida maluca, que é muito legal, inclusive. Ele é tipo um Mario Kart, assim, só que da corrida maluca, né? Cara, tem umas preciosidades, assim, sabe? Um amigo meu, o Mando Beto, ele veio aqui em casa, né? E ele falou assim, cara, você precisa ver esse jogo do Pato Donald, né? É um jogo do Game Boy Color. Cara, a riqueza das sprites, assim, da animação é absurda, sabe? Eu fiquei apaixonado, assim, pelo jogo. Eu falei, porra, você me fudeu, né? Que, assim, a minha coleção, né, entre aspas, tá fechada, né? De Game Boy Color. E eu tive que ir atrás desse jogo, tá ligado? Porque foi uma descoberta muito legal, assim, um jogo de plataforma lindo, sabe? Com uma animação super fluida, assim, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa pra gente descobrir, assim, nesse momento ainda, dessas bibliotecas, né? Que a gente só conheceu por cima, né? Sim, total. Cardoso, Uba. Me conta, cara. Você não teve o Game Boy, né? Acho que você comentou isso até no... Eu tive. Você teve o Game Boy? Eu tive Game Boy Color. É mesmo? Eu falei que eu tive Game Boy Color. Eu não lembrava que você tinha
tido o Game Boy Color, não. O Game Boy Color eu tive. Lançou o Advance, aí meu primo comprou o Advance e eu herdei o Game Boy Color dele, tá ligado? Cara, eu só tinha um jogo pra Game Boy, que era Pokémon, porque a fita era muito cara, né? E aí minha mãe alugava algumas fitas. E, cara, eu vou falar uma coisa pra você. A fita que eu mais joguei do Game Boy Color foi a fita das Meninas Superpoderosas. Olha só. Fantástico. Cara, eu amava esse jogo. Eu acho... E olhando ele até hoje, eu acho ele um jogo muito foda, assim. Meninas Superpoderosas tava super em alta, né? Tipo, o desenho passava a beça na TV. E, cara, o joguinho do Game Boy, ele vinha em 3 versões, né? Tipo, era a versão docinho, lindinha e florzinho. Que massa. É muito foda. E, cara, é muito maneiro. E ele é bonitinho, cara. Se você olhar as imagens dele assim, ele é bonitinho até hoje. É muito maneiro, cara. Como é que era esse jogo? Ele era tipo de plataforma? Ah, amigo, aí, porra, tem muitos anos, né? Mas pelo que eu lembro, ele era, tipo, meio side-scroller, assim. Era da Bandai esse jogo, uma doideira. A maioria era isso, né? Tipo, ou era briga de rua, ou era joguinho de plataforma, né? Essas adaptações de desenho animado, assim, né? Ou uns puzzles também, né? Era meio side-scroller, briguinha de rua. Sim. É isso. Cara, eu joguei muito Pokémon, né? Como eu falei, era a fita que eu tinha. Mas eu lembro que quando eu joguei o Pinball do Pokémon, a minha cabeça, assim, explodiu muito, né? Porque, não sei se vocês já viram o cartucho do Pokémon Pinball. Sim, já vi. Né? Ele tem aquele Rumble nele, né? Porque você coloca uma pilha, coisa maravilhosa. Você coloca uma pilha no cartucho pra ele poder vibrar, né? E passar aquela sensação da máquina, né? De fliperama, no caso. E, cara, é tão maravilhoso esse jogo. Inclusive, eu rejoguei ele em live, né? Porque a gente tava fazendo live lá na Twitch do Up. E foi muito legal rejogar o jogo e ver que ele tem várias... Acho que isso aí entra um pouco aquilo que o Remédio tava falando, né? Que tem umas joias, umas coisas muito elaboradas e interessantes nesses consoles. E o Pokémon Pinball é um desses, porque o jogo ele tem várias mecânicazinhas ali, né? Que usam a ideia do Pinball com as coisas de Pokémon, né? De você capturar os Pokémons e tal. É um jogo bem legal e que ele é legal no Game Boy, sabe? Exatamente. Tipo, ele precisa estar no Game Boy. Exatamente. Né? Cara, eu joguei ele emulado uma vez, assim, e eu falei, tá, ok, né? Beleza. Aí quando eu consegui comprar o cartucho, foi outra experiência, assim, sabe? E é muito louco, assim, que esses portáteis mais antigos, quando eles queriam adicionar uma função, essa função tinha que ser física, né? Ela tinha que vir acoplada no cartucho, né? Então era muito rudimentar e engraçado, assim, né? Mas o Rumble dele funciona bem pra caralho, assim, né? Tipo, você joga, você tem a sensação de estar jogando um pinball mesmo, assim, sabe? É muito divertido. Eu lembro que, como eu peguei o Game Boy que era do meu primo, veio com uma porrada de acessório que ele usava, né? Aí um dos acessórios era um negócio que você acoplava atrás, e aí ele aumentava o tamanho da tela, tipo, com uma lente bizarra. Esse negócio é maravilhoso. Sabe aquele negócio que o porteiro usa pra aumentar o tamanho da tela do celular pra ele ver TV? É basicamente isso, tá ligado? E aí tinha um negócio que colava do lado, que era tipo uma lanterninha que você mirava pra tela do Game Boy, aí a tela ficava mais brilhosa, né? Porque, se eu não me engano, ele não tinha luz. Não tem backlight. Ele não tem backlight, né? E aí você tinha esse negócio, e aí tinha um negócio pra você colocar um grip como se ele fosse um controle de videogame. Pô, eu tive tudo isso, velho. Ele ficava parecendo um Megazord da felicidade, tá ligado? Pô, cara, no Google tem umas imagens maravilhosas, assim, de tipo do Game Boy parecendo um Megazord mesmo, cheio de coisa, tipo bateria externa, suporte pra você poder descansar a mão. Alto-falante. Tinha até um analógico pro Game Boy Color. Sim. Cara, o que é engraçado, assim, é que todas essas tralhas, assim, né? Uma delas que eu comprei foi essa Warm Light, né? Que você coloca ela na entrada ali do Game Boy e ela ilumina a tela, né? Uhum. Porque quando eu comecei a comprar os videogames e tal, assim, eu falei, quero manter a original, né? Eu não tinha ideia, né? Cara, a tela é uma merda, assim, sabe? Sim. Eu falei, essa luzinha vai ajudar, né, tal. E ficou uma merda igual, assim, sabe? Eu não sei como a gente conseguia, né? É como as crianças conseguiam jogar na época, assim, porque é muito ruim, cara. É um processo muito imaginativo também, né? Tipo assim, na nossa memória fica só a parte boa, mas quando a gente olha pra trás a gente fica, caralho. É que hoje também a gente tem outras referências, né? Tipo, a gente tem telas muito boas, sei lá, no celular, em qualquer coisa que a gente usa, né? Sim. Então é gritante, assim, como é feio, assim. Se você compra um desses portáteis que são meio emuladores na China, você já pega um videogame com a tela melhor do que a do Game Boy nativa, sabe? Você não precisa nem pegar o celular como exemplo. Qualquer minigame hoje, mais fuleiro, assim, que você comprar, vai ter uma tela que vai dar um baile, né, do Game Boy. É verdade. Cara, tem uns portáteis de R$30 na AliExpress, pô, que são absurdos, que te parecem um Game Boy, só que eles têm 3 mil jogos.
Sim, exatamente. R$30, cara. R$30 tu compra um bagulho desse. É inacreditável. É bizarro, mano. Muito doido. Uma coisa que eu me lembro que eu passei muito com o Game Boy, é uma memória muito forte minha, era da pilha, né? Não existia pilha recarregável quando eu era moleque. Então, minha mãe comprava, né? Pra mim, 4 pilhazinhas, assim. Ele precisa de 2 pilhas, né? O Game Boy Color. E quando eu tirava as 2 pilhas que elas começavam a acabar, a luzinha ficava vermelha, que era um terror, eu tirava as 2 pilhas e colocava no congelador. Clássico. Né? Clássico. Pra pilha poder pegar uma carga extra ali, que eu não sei se isso era uma coisa placebo ou se realmente dava uma resfriada e a pilha... Você contaminando toda a comida que tá no congelador com as pilhas, tá ligado? Aí minha mãe falava assim, essas pilhas estão gastas? Não, mas calma aí que eu ainda vou botar no congelador. É tipo raspar cartão telefônico pra ganhar mais umas unidades, tá ligado? Nossa, sim. Caralho. É tipo apertar o A ou o B na terceira balançadinha da Pokébola pra aumentar a chance de captura. Sim. Pode crer. Totalmente supersticioso, né, o negócio. Pô, dentro do assunto Game Boy, é inacreditável o Mario Tennis de Game Boy Color. Nossa, é verdade. Essa é a dica de ouro. Joguem da maneira que for possível. Acho que ele ainda não tá no Nintendo Online, hein? Mas o Mario Tennis de Game Boy Color, ele tem um modo campanha solo que não tem nada a ver com Mario, que é um RPG de tênis, só que com as mecânicas, com a qualidade de Mario Tennis. Já tinha saído o Mario Tennis do Nintendo 64, né? E ele puxa muito daquilo. Caralho, eu joguei esse jogo. Mas o modo história não é com os personagens de Mario. É tipo um mangá shonen de tênis, onde você controla um bonequinho numa academia que vai subindo de ranking. É um RPG de você andar pela academia com seu bonequinho, a visão de cima igual Pokémon, assim. É absurdo, absurdo. Moleque, esse jogo é muito pica. Eu fui abrir aqui pra ficar vendo enquanto você falava. Eu joguei esse jogo, mano. Era muito bom, muito bom. Esse é o melhor Mario Tennis, cara. Tranquilamente o melhor Mario Tennis. E essa ideia da campanha dele é semelhante à do que a Nintendo fazia com o Mario Golf, né? Do passado, que também tinha um modo campanha. Se eu não me engano, quando a gente fez um programa sobre os jogos de esporte do Mario... Nossa, programa horroroso, meu Deus do céu. É legal, é legal. Nesse programa a gente reclamou bastante sobre os novos jogos de esporte do Mario que não tem essa nuance, sabe? De ter uma campanha bem pensada, interessante, divertida e tal, como tinham esses jogos mais antigos. Pô, mas o Mario Tennis é maneiro, hein? O Mario Tennis do Switch é maneiro, não? Eu gosto. Ele é legal. Pô, o Mario Tennis Switch é Street Fighter 6 antes de Street Fighter 6. Caralho. O bagulho é um gerenciamento de barra especial com defesa, com brecha. É um jogo de luta aqui. Eu gosto muito do Mario Tennis do Switch. É muito bom. Eu não terminei a campanha dele. Ela ficou chata pra mim. Depois de um tempo, assim. Essa estética desses jogos, por exemplo, o Mario Tennis de Game Boy, ela é muito cultuada na cena indie, né? Porque certamente esses jogos, por exemplo, Golf Story, Dodgeball Academia, eles pegam muito dessa essência, né? De você ter um esportezinho ali, mas você andar pelo cenário, conversar e as batalhas serem um esporte, né? Pô, isso é muito massa. Sim, é bem legal. Vamos falar sobre os consoles portáteis de forma geral. A gente pode falar dos nossos favoritos, por exemplo, e aí a gente vai emendando histórias assim. Qual o seu predileto, Marcelo? Pode ser do passado, sei lá, assim. Difícil, mas é o Nintendo DS. Parando pra pensar, pra puxar pela memória legal. Se não fosse o R4, dificilmente eu teria tantas memórias, né? Brasil, né? Quem ouviu o Disc Up tá ligado. Mas... pô, quando eu entrei de mergulhar, de explorar os jogos de Nintendo DS, sem trava de região, inclusive, joguei tanta coisa tão foda que acho que o que mais me marcou foi o DS. E eu consegui o console muito cedo, né? Por mutretas com o meu tio. Ele tinha acabado de sair, eu já tinha aquele primeirão prateado, sabe? DS Faction. Pô, eu acho bonitão esse DS. Acho que foi a primeira vez que eu peguei um portátil perto dele ter saído. Porque eu fui ter Game Boy Color e depois o Game Boy Advance SP, muito depois do tempo deles. E quando saiu o DS, eu consegui trocar o Game Boy Advance pelo DS sem pagar nada. Caramba. Sem pagar diferenças. Maluquice. Depois veio o esquema do R4 e tudo mais. Então, nossa. Eu sinto que o DS, ele tinha, principalmente no esquema das telas, da experimentação com a caneta, era uma época de efervescência de ideias. Que palavra, hein? Efervescência. Parecia que era já um ensaio da explosão dos jogos indies com o Xbox Live 2008, sabe? Mas o DS em 2004 parece que já tava aquecendo os motores, porque os jogos eram muito experimentais e geralmente simples, né? A maioria deles até bem curtos, mas a lembrança que eu tenho dessa época é que as possibilidades pareciam, né? Não eram, mas elas pareciam infinitas. Cara, eu tive o DS, mas eu fui ter só o DS e
e XL. Eu comprei o meu na época do Heart Gold Soul Silver. Nossa senhora. Inclusive foi o jogo que me motivou a comprar o DS. Lindo, né, cara? Pô, é maravilhoso. Esse jogo é incrível. Ele tem vários feitos, assim, incríveis, né? Tipo, ele é um remake muito bem feito de uma geração que a galera ama muito, né? Que é a geração de Johto, porque tem a coisa das duas regiões, né? Tem os Pokémons da primeira geração e tem os novos Pokémons, enfim, tem várias coisas que acerta muito a segunda geração. E, cara, eu me lembro exatamente do momento de eu comprando. Era tipo um stand, assim, de shopping que tinha no bairro que eu morava. E eu cheguei, aí tinha ele, que era só o jogo do Pokémon Heart Gold, no caso, que era o que eu queria, e tinha ele com a caixa, que era uma caixa de papelão. Quem tem e tá ouvindo sabe do que eu tô falando. Só os loucos sabem. Só os loucos sabem, uma caixa brilhosa, assim, e ele vinha com um Pokéwalker, que é nada mais nada menos que uma espécie de um Tamagotchi do Pokémon, que era um complemento da sua gameplay, né? Você podia capturar Pokémon exclusivos ali, com poderes exclusivos, né? Habilidades exclusivas, e também farmar coisas ali dentro, usar o seu Pokémon pra poder evoluir dentro do negocinho enquanto você saía, né? Pokéwalker, você botava ele no... Ele tinha um contador de passos. Uhum. Cara, isso era uma tecnologia tão incrível pra mim na época, assim. Era tipo, caralho, que coisa mágica. Hoje, assim, eu conheço que tinha aquele Tamagotchizinho do Pikachu, né? Sim. Mas na época eu nem sabia que essas coisas existiam, sabe? Você tem até hoje? Eu tenho até hoje o meu Pokéwalker. Ele não tá com bateria, mas eu tenho até hoje. Cara, é a caixa com o Pokéwalker e a fita, se você for atrás hoje, caro, viu? É caro, cara. Caro pra caralho. Mano, eu comprei durante a pandemia, né? Antes de estourar os preços, assim, na época já tava caro. Cara, hoje eu tô procurando, que eu tô vendo se um dia eu consigo achar o Soul Silver, né? Na época, eles estavam na faixa de, se achava por 500, 700, que já é caríssimo, e hoje tá R$2.000, tá ligado? Um negócio, Nossa, tipo, completo. Nossa. Impossível. Completamente impossível. Cara, eu tenho o Heart Gold completo, com o Pokéwalker, o berço, tudo bonitinho, os manuais. Eu peguei esse também. E o Soul Silver, eu tenho só o cartucho, porque eu comprei, durante a pandemia, eu comprei um DS Lite, que nem tá 100%, ele tá com o botão, tá meio ruim e tal, eu tenho que abrir pra ver se eu dou um jeito. E ele veio com o cartucho do Soul Silver enfiado no leitor. Caralho. Uma pessoa que não tinha noção nenhuma, né? Nenhuma. E tipo assim, a pessoa nem botou isso no anúncio. Tipo, vai com o Pokémon. Caralho. Simplesmente tipo, cara, veio. valeu mais a pena pelo jogo do que pelo aparelho, tá ligado? Sim. O jogo vale mais, né? Não, e foi super barato. Eu paguei, sei lá, R$100. Nossa. Foi um negócio assim, muito, muito barato. Comprei no Enjoei, sabe? Um lugar bem aleatório pra você comprar coisa de videogame. E aí veio com cartucho. Aí eu tenho aqui o Soul Silver e funciona. Já testei, tá funcionando e tal. Mas eu não tenho a caixa, infelizmente. Mas tudo bem, eu tenho os dois, pelo menos. Mas e você, Remédio? Me conta, cara. Qual o seu portátil que mexe com as suas memórias, assim? Cruel, né? Cruel essa pergunta pelo seguinte, assim, eu comecei a jogar videogame recentemente, né? No início da pandemia foi quando eu realmente comecei a jogar videogame, né? Já tinha tido experiências anteriores e tal, então eu tô nesse processo de descoberta, assim, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo Game Boy Advance. Pelos jogos dele, pela biblioteca dos jogos, assim, a experiência portátil dele é muito gostosa, então tem Pokémon, que é importante, né? E me fez descobrir muita coisa legal, assim, sabe? E eu sou completamente apaixonado pelo primeiro modelo dele, que é aquele roxinho, sabe? Nossa, é lindo. Cara, eu pego esse console, assim, é a realização de infância completa, assim, sabe? Então esse é o que eu tenho um carinho muito grande, assim. Em contrapartida, tem o 3DS também, que é outro, né? Roubando um pouco no jogo aí, escolhendo dois, que é muito foda, cara. Eu acho que a experiência que ele traz de jogos, assim, né? São jogos muito mais sofisticados, né? E se tornou também os meus prediletos, assim, né? O Super Mario 3D Land, que pra mim é uma paixão, assim, é um dos meus Marios favoritos da vida. Então, esses dois são os que mais mexem aí com o meu coração, totalmente. E o 3DS, eu tenho o modelo New. Então, assim, eu joguei pouquíssima coisa do Super Nintendo, né? Mas nele roda o Super Nintendo também. Então, ele tem sido um console para eu poder descobrir também a biblioteca do Super Nintendo, sabe? Então, esse ano, sei lá, eu joguei Super Mario RPG, joguei Earthbound. Então, eu tô explorando essa biblioteca através dele também. Bom demais. Pô, Earthbound é muito forte. Muito forte.
Estou apaixonado. Ele se tornou um dos meus jogos favoritos da minha vida, assim, sabe? Um jogo extremamente esquisito, né? Que eu ouvi a galera falar assim, não, pô, é muito bom, é um clássico, né, e tal. Mas quando eu fui jogar mesmo, é absurdo. É muito bom. Recomendo muito, inclusive. E acho que ele tá no Switch Online, pra quem tem Switch aí, né? Sim. E quer experimentar. É legal que no 3DS, assim, se você andar pelos becos certos, você encontra ele até em português, né? Fica aí essa dica aí. Exatamente. E você, Cardoso? Qual o seu portátil que mexe com seus sentimentos? Cara, é que é foda esse negócio de mexer com sentimentos, né? Porque pode ser uma nostalgia, que aí eu acho que seria o Game Boy, mas eu acho que, apesar do Game Boy ter sido lá o primeirão, que, né, coisa da infância e tal, eu acho que o Nintendo Switch, ele me acompanhou em algumas coisas da vida adulta, que, porra, a vida adulta é foda, né? Você vai mudando e as coisas vão acontecendo, e eu acho que o Nintendo Switch nesses últimos 6 anos, 7 anos que ele saiu? 6 anos? Vai fazer 7, né? Vai fazer 7, né? Ele me acompanhou em muitas mudanças da minha vida, cara. Quando eu peguei no Switch pela primeira vez, eu tava namorando outra pessoa, morando em outra cidade, e aí, de repente, ele tá aqui comigo em outro estado, tá ligado? Enquanto eu tô com outra pessoa. E, porra, eu nunca vou esquecer de ir pros Estados Unidos pela primeira vez, como foi esse ano, ir na Summer Game Fest, e o Nintendo Switch tá ali do meu lado, ali sempre, tá ligado? Então, tipo, eu sempre vou ter esse videogame como um grande amigo meu que me acompanhou na minha fase adulta da minha vida, sabe? Então eu tenho um carinho muito grande pelo Nintendo Switch. Uma menção honrosa aqui ao Game Boy Color, que foi o portátil onde eu construí carreira no Pokémon. Pior que eu competia nessa época mesmo, era um cyberatleta antes disso ser um conceito. Que animal, mano. Pô, os eventinhos de anime ali de 2003, 2004, eu tava voando baixo no Gold Silver Crystal. Pô, deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que era em São Paulo que rolava os eventos da Liga Pokémon, né? Você chegou a participar desses eventos? Participei, eu tenho um troféu até hoje, tá na casa dos meus pais. Eu fui campeão da Liga Oficial Pokémon do Anime Friends 2003. Muito foda. Tem que respeitar. Animal. Eu não lembro o time de 6, mas o meu trio inicial, porque até a semifinal era 3 contra 3. 6 contra 6 era só nas batalhas finais, assim. O time que eu fui varrendo todo mundo até a semifinal era Cloyster, Umbreon e Executor, se não me engano. Não, pera. Acho que o lugar do Executor era o Snorlax. Muito forte. Brabo. Muito brabo. Animal, cara. Infelizmente, esse Game Boy era aquele Game Boy Color roxo, o opaco. E quando eu tava fazendo o Senai, muitos anos depois, eu tinha um colega de classe que era um cara já mais velho, que tinha um filho. Ele era bem fudido de grana, assim. Esse filho dele, ele era divorciado, né? E o filho dele sempre quis ter um console portátil e nunca tinha tido um. E aí me deu uma meia hora que eu falei, vou fazer a felicidade de alguém, e eu dei o meu Game Boy Color, que eu jogava Pokémon, pro filho do meu amigo. Seria uma história muito bonita se um mês depois a avó materna dele não tivesse dado um PSP pra ele. Caralho, mano. E aí eu, porra, não vou pedir presente de volta, né? Mas... ai, velho. Que vontade de pedir de novo. Essa história eu fiquei triste por você. Fomos de uma história emocionante do Cardoso de vida adulta pra uma história triste do passado do Marcelo. Né? Eu vou falar o meu favorito. É tão difícil isso, eu sou uma pessoa tão indecisa. Porra, tu esperou todo mundo falar pra você ter tempo de pensar e você não conseguiu pensar. É isso que é foda. Este é o meu jeitinho, é o meu jeito ninja. É o próprio N-Gage. Assim, tal qual o Cardoso e o Marcelo, acho que eu tenho um sentimento muito forte com o Game Boy por ter sido... o Game Boy, né, cara? Foi onde eu joguei Pokémon pela primeira vez e abriu muitas portas, mas apesar de eu ter jogado muito Pokémon, eu não aproveitei o Game Boy quanto poderia, sabe? Porque eu era muito novo, os jogos eram caríssimos, minha mãe não tinha a menor condição de comprar os cartuchos pra mim, e eu não tinha a malemolência, né, de, sei lá, descobrir os cartuchos pirata na feira e não sei o que, e desenrolar. Acho que eu aproveitei muito Pokémon no Game Boy, mas não aproveitei tanto o Game Boy em si, sabe? E assim, o que o Cardoso falou, essa história do Switch ser um companheiro dele nessa fase atual da vida dele, assim, e ter atravessado até, né, uma parte da vida dele, eu compartilho muito isso também, porque eu fui morar em São Paulo, fui morar sozinho em São Paulo, depois voltei pro Rio e tudo mais, e o Switch me acompanhou nesses momentos da vida, assim, então eu entendo muito essa experiência do Cardoso. Mas eu acho que eu tenho umas memórias, assim, muito fortes do Nintendo DS, cara, porque eu joguei basicamente muito Pokémon lá, assim como no Game Boy, só que na
na época que eu peguei o meu DS, os meus amigos mais próximos, assim, de mim, pegaram também. E eram amigos, assim, que são amigos meus até hoje, são pessoas que, inclusive, um desses amigos é meu vizinho aqui, mora no mesmo condomínio que eu, que é o Lucas Tirrei, um beijo pra ele. Ele pegou o DS, eu peguei o DS, a minha prima, que era uma prima muito próxima, também pegou o DS. O meu primo, irmão dessa prima, pegou um DS pra ele. Caralho. E a gente montou meio que um clube do Pokémon, sabe? Tipo assim, a gente jogou junto, a gente começou junto a jornada, tipo no Soul Silver e no Heart Gold, né? E depois quando saiu o Pokémon Black, que é quando eu tenho mais memórias ainda, porque a geração do Black and White aqui no Brasil foi muito forte, porque o McDonald's trouxe brinquedo, o McDonald's trouxe as cartas de TCG da época do Black and White, o Cartoon Network começou cedo a exibir a animação, a temporada do Black and White, que começa daquele jeito do Pikachu perdendo os poderes, né, pro Zekrom, e toda essa época foi muito em torno do DS, sabe? Então eu acabei depois descobrindo outros jogos de DS, né, como eu falei, eu comprei um R4, descobri os Zeldas, que são fantásticos, os Zeldas do DS, mas a época de, tipo, ter um ciclo de pessoas muito próximas a mim, pessoas que eu encontrava, tipo, às vezes mais de uma vez na semana, assim, presencialmente, e sempre com o DS ali, sabe? Essa memória desse período é muito forte e graças ao Nintendo DS. Depois o 3DS acompanhou um pouco, mas aí um pouco menos a febre, mas o DS foi muito, cara. Então eu acho que dos portáteis, acho que foi o que eu mais aproveitei. Inclusive, eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir, eu quebrei o relógio do Heart Gold, né? No Game Boy, que eu passei das 999 horas de jogo. Caralho, mano. E aí ele para de contar. Fica aí, pra quem não sabe. Ele para de contar. Caraca, eu não sabia disso. Sim, cara. Eu peguei 4 Shines no Heart Gold, cara. Caralho, é difícil. Mano. Assim, achando jogando, né? Sem fazer tretas e tal. Você disse uma coisa que é muito especial, assim, do console portátil, que é essa coisa de você poder jogar com amigos, né? De ter conectividade entre eles, né? Sei lá, no Game Boy tinha um cabo, né? Literalmente um cabo pra você passar os Pokémons pra poder jogar junto. Eu acho isso muito legal, assim. Uma coisa que eu fiz recentemente também, né? O Mano Beto veio aqui em casa e aí ele trouxe o Game Boy dele também, ele tava mó faceiro, assim. E, cara, a gente jogou Tetris, tá ligado? Um contra o outro, assim. Caramba. A gente conectou o cabo Game Link, sentou pra jogar. Então, essa experiência compartilhada que o console portátil traz é muito foda, sabe? O outro cara que faz isso bastante é o Mão na Luva. Acho que vocês conhecem ele com certeza, né? Sim, eu conheço o canal dele. Um cara muito foda, assim, e ele sempre faz, assim, ele leva os 3DS pro trabalho, tá ligado? E aí eles jogam na hora do almoço, tá ligado? Mario Kart, todo mundo junto, sabe? Foda. Isso é uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, assim, reunir a galera pra fazer uma copinha, assim, presencial, sabe? Jogando com os 3DS e tal. É uma parada que eu tenho muita vontade ainda. Isso é muito maneiro, cara. Pô, eu lembro que quando eu tinha essa galera que eu falei que a gente se encontrava, a gente fazia uns campeonatos de Pokémon, só que era sem usar os nossos times fortes. Era tipo assim, você entra na grama numa cidade tal, captura um Pokémon. Aí você entra na grama numa cidade tal, captura um Pokémon. Aí você formava 3 e tipo, esse era o seu time pra você competir no campeonato, tá ligado? Muito bom. Cara, tinha um campeonato em Pokémon Stadium 2 de filhotes que eu acho que tinha um pouco dessa energia, né? Você lembra disso? Que era só Pokémons recém-nascidos que podiam entrar. Caralho. Ah, é verdade. Level 5, Pichu, Igglybuff, essa galera. Caraca, eu lembro disso, cara. É verdade, tá aí. Será que essa foi a inspiração? Eu não me recordo, mas talvez tenha sido. Cara, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre o momento atual dos portáteis, né? A gente falou muito sobre passado, sobre os consoles que influenciaram a gente, e tem os consoles atuais, né? Os consoles modernos. O Nintendo Switch é um deles, né? Acho que ele tá chegando já no seu... Ou não sei, né? Parece. Então, o que tudo indica que ele está chegando ao seu fim da sua vida. Não, já tá na hora, coitado. Já não tá tancando mais. Tá fazendo hora extra, né? O Nintendo Switch aí. Mas é muito jogo bom, né, cara? Toda hora sai um jogo bom aí no Switch. Esse ano é o ápice do bagulho. Porra, né? Zelda, agora vai ter Mario. Pô, é muita coisa, né? E tem os novos também, que é uma febre do momento agora, que são os PCs portáteis, né? Tipo o Steam Deck, tem o Rogue Ally também, né? É estilo Steam Deck, né? Só que ruim. Ele é ruim? Ah, ele roda Windows, né, amigo? Tudo pra dar errado, né? O Windows é meio complicado em alguns momentos, né? Você tem o Steam Deck, né, Cardoso? Você já falou bastante aqui. Não falei, não. Tem muita coisa pra falar do Steam Deck. Cara, eu comprei o Steam Deck tem, sei lá, um mês, mais ou menos, um mês e meio. Paguei a primeira parcela já. Chorei
chorei sangue quando eu paguei a primeira parcela. Mas, cara, tô cada dia mais fascinado pelo mundinho Steam Deck, assim, porque eu pulei muitas gerações de videogames, né, cara? Tipo, porque eu não tinha grana pra comprar e tal, então, tipo assim, época do PS2, o começo da era do PS3, PS1 quase todo eu pulei, Nintendo DS, 3DS eu só joguei o Pokémon X e Y. Então, todos esses consoles eu acabei pulando, né? E aí, cara, como hoje é difícil ter acesso, games retrô tão caros, tipo, pô, o Remédio tava falando aí do Heart Gold and Soul Silver custando R$2.000. Cara, e o Steam Deck veio aí como uma maneira maravilhosa de ter acesso a esses jogos mais antigos que a gente não consegue ter acesso tão fácil, né? Então, tipo, ele é uma ferramenta muito poderosa de emulação, além de ser basicamente um computador médio pra rodar jogos novos, como Starfield. Tava jogando Sekiro nele também, joguei Devil May Cry 5 nele também, e tava rodando super bem. A grande parada dele é que, sim, funcionam os jogos novos e você consegue rodar eles relativamente bem. O Devil May Cry, por exemplo, eu tava rodando ele a 60 quadros, tudo no Ultra, no portátil, tá ligado? Caramba. E você também consegue instalar emuladores deles até o PS3, tá ligado? E roda bem? Cara, roda muito bem. Roda muito bem. Eu testei muitos emuladores, tipo, principalmente de Super Nintendo e de Nintendinho, e, tipo assim, rodam muito bem. Os emuladores mais novos você consegue instalar mods de 60 frames, não sei o quê. Então, tipo assim, eu acho que ele pode ser uma grande ferramenta aí também de retro gaming pra galera que é mais nova e não teve acesso, ou uma galera que, tipo, não jogou esses jogos, poder jogar também, assim, porque você consegue instalar muito fácil e você não precisa hackear o Steam Deck, você não precisa fazer nada disso, assim, você não precisa quebrar a patente do Steam Deck, sei lá. Você consegue fazer tudo isso via sistema, né? E o Steam Deck, ele roda Linux. Ah, que massa. Tipo, ele tem uma parada, tipo, completamente open source, porque tudo no Linux precisa ser open source, né? E você, pelo próprio sistema do Steam Deck, você consegue ir pra um modo PC. Então, tipo, você tem um desktop, você consegue conectar teclado, mouse, tudo no Steam Deck, e você consegue usar como se fosse um PC normal, e você consegue instalar todas essas coisas, tá ligado? Cara, você sabe que se um dia eu tiver a oportunidade de ter um, você tá na lama, né? Que eu vou na sua casa, eu só vou sair quando eu souber fazer tudo isso. Cara, e o pior é que é muito simples, mano. Isso que é muito foda. Tipo, não é muito difícil. Ele é confortável de jogar? Essa é a minha maior dúvida, porque ele é bem grande, cara, né? Então, aí vem alguns problemas. Tipo assim, ele é um console muito grande e, consequentemente, ele é muito pesado. Pô, o Dan eu sei que tem sensibilidade na mão, por exemplo. Ele não consegue jogar por muito tempo no portátil. Eu não acho que seria uma boa ele pegar um Steam Deck, tá ligado? Sim. Eu já sofro com o OLED. Com o Nintendo Switch OLED, né? O Switch OLED, ele é mais pesado do que o Switch padrão, né? E mais pesado do que o Lite, por exemplo. Uhum. Hoje eu jogo menos no portátil porque eu acho ele mais pesado, assim, ele me incomoda mais. Ele é um console pesadinho, mas eu gosto de pegar ele na mão, é gostoso, tá ligado? Porque ele tem um grip maneiro, ele tem um formato tipo de controle, ele tem aquela bundinha atrás, assim, ele tem 4 botões atrás, se você quiser usar. Eu não uso porque eu não vejo muito sentido. Mas, cara, no geral, eu acho que a grande parada que eu tenho gostado dele, a gente consegue aproveitar todos os preços da Steam pra jogar numa parada portátil, sem você ter que precisar ficar no PC. E a gente sabe muito bem que, tipo, os preços da Steam são preços super acessíveis e são preços que, dependendo da promoção, você pega um jogo por, sei lá, tipo, cara, eu peguei o Sniper Elite V4. Isso que é um jogo que eu não tenho muito interesse e tal, não sei o que, mas eu falei, tá tão barato que eu vou comprar pra testar, tá ligado? Cara, eu comprei ele por R$10 a versão com todas as DLCs, tá ligado? Então, tipo, o preço dos jogos na Steam são muito acessíveis e principalmente os jogos indie, cara, eles são muito baratos e eles rodam muito bem no Steam Deck. Eu joguei o Dave the Diver, que foi um jogo que eu adorei. No Steam Deck eu joguei mais ou menos umas 40 horas do Dave the Diver. Ele é um jogo de gerenciamento de fazendinha, assim. Cara, e ele é um jogo perfeito pro Steam Deck. Porque assim, pô, vou fazer uma run aqui de pescar uns peixes e cuidar do meu restaurante aqui rapidinho. E aí você tem ali um console na tua mão, em 40 minutos você fez e acabou, tá ligado? Ele tem aquela vantagem gostosa do console portátil de, tipo assim, você pode estar com ele em qualquer lugar e você pode estar com ele pra uma parada que é, tipo, rapidinha, sabe? Tipo, uma runzinha de 20 minutos, tipo, com ads, alguma coisa assim. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Claro. Uma coisa que sempre me pega, assim, em console portátil é a autonomia de bateria. Como é que é a autonomia de bateria dele? Cara, pra jogos tipo Dave the Diver, que são jogos que não puxam muito do desempenho, que não puxam muito, a bateria dura, tipo, umas 5 horas, mais ou menos. Ah, perfeito. 5, 6 horas. Quando são jogos muito pesados, aí dura, tipo, 2 horas. Pode crer. Acaba muito rápido. Eu vi uns testes do Spider-Man nele. Mano, é 2 horas, assim, vai rapidinho. Porque são jogos, tipo assim, muito pesados, né? Feito pra PC, né? Sim. Acaba que, pra mim, é quase um milagre ele tá rodando isso, tá ligado? E uma coisa que é maneira do console é que, tipo assim, ele tem a mesma facilidade do que o Switch, apesar dele não vir com uma dock ou alguma coisa assim, ele tem a mesma
mesma facilidade do Switch pra você conectar ele numa TV e continuar jogando se tá jogando na TV, tá ligado? Como que funciona na TV? Então, você só precisa de um donglezinho USB-C. Pra quem usa MacBook aí, Mac é só isso, né? Mac só tem entrada USB-C e acabou. São uns donglezinhos que você conecta no USB-C e ele tem uma saída HDMI, uma saída Ethernet, uma saída USB e tal. Pum, plugou na TV, você pode conectar um controle Bluetooth mesmo, tipo, sei lá, eu jogo com o Pro Controle do Nintendo Switch. Você conecta, automaticamente ele já sabe que é o Pro Controle do Nintendo Switch, ele já muda todas as configurações de UI ali pra ficar com os botões do Nintendo Switch e pronto, é só você continuar jogando. Caralho. Pô, aí eu fui fisgado. O final do podcast foi patrocinado pela Valve, não sei se vocês perceberam. Tava bem discreto, assim, não sei. Pô, quem dera, cara, a parcela que eu tô pagando nesse negócio aí é brincadeira. Não, mas, cara, tipo, de verdade, assim, eu não indicaria uma parada que eu não tô gostando, assim. Mas eu acho que você tem que entender seu uso também. Não dá pra falar, porra, quero jogar o Starfield inteiro no Steam Deck, vai ser uma experiência maravilhosa? Não vai ser, tá ligado? No fim é um console portátil, então, tipo, esses jogos que foram feitos, tipo, pra grandes telas e tal, não sei o que, tipo, você não vai rodar o Starfield a 60 quadros por segundo no Steam Deck, tá ligado? Mas, assim, eu acho que tem usos e tem usos. Eu, por exemplo, estava com muita saudade de jogar um jogo muito específico do PlayStation 2, porque a gente gravou aquele programa lá de locadoras, e eu tive saudade de um jogo de beach vôlei do PS2, que se chama Summer Heat Beach Volleyball. Nossa, esse jogo é o 2. É o 2. Maravilhoso. Esse jogo não é foda? Muito foda. Cara, eu tava com saudade de jogar ele. Cara, eu baixei ele pelo próprio Steam Deck. Eu nem tive que pegar um PC, pegar um USB. Não, eu baixei pelo próprio Steam Deck, no esqueminha que tem lá, que eu não vou ficar revelando também. E, cara, você consegue jogar a parada numa boa e, tipo, é gostoso de jogar, roda bem e você tá jogando num console portátil, sabe? Tipo, é muito gostoso, cara. Vale muito a pena, assim, pra quem curte retro games e pra quem tem muito jogo comprado na Steam e que nunca joga, que eu sei que todo mundo é assim. Cara, eu tenho uns mais de 400 jogos comprados na Steam, eu não jogo nenhum. Caralho. Aí agora com o Steam Deck, eu tô jogando. Eu tô jogando pra caralho. É isso, entendeu? Bom demais. Eu só fiquei com uma dúvida aqui numa parada. Que você falou que há certos jogos que são feitos mais pensados pra tela grande, né? E que rodam no Steam Deck e tal. Esse é um sentimento que a gente não tem com o Switch, né? Você tem esse sentimento com o Switch, Cardoso? Tipo, pô, esse aqui não tá legal no portátil, vou jogar na TV? Que o Switch, eu acho que ele faz muito bem essa transição, né? O Steam Deck talvez nem tanto? Ou eu entendi errado? Não, mas não é porque não é isso. É tipo assim, esses jogos que são muito pesados, tipo Starfield, tipo Homem-Aranha e tal, não sei o que, eu não acho que o developer pensou ele pra uma experiência portátil, tá ligado? Entendi. Então, tipo assim, tudo relacionado ao jogo ali, tipo, pô, a maneira como a HUD funciona, a maneira como o mapa funciona, a movimentação do personagem, ela não foi feita pensando em portátil, tá ligado? Justo. Então eu acho que é meio que por aí, assim, até tipo a maneira como a movimentação do personagem no controle funciona, assim, porque, querendo ou não, é um portátil muito grande, você precisa de uma pegada boa, assim, pra você conseguir jogar, às vezes ele fica pesando, então, tipo, eu sinto que ele não foi feito com uma experiência, tipo, ó, vou jogar o Homem-Aranha inteiro aqui nesse portátil. Pra mim ele é uma experiência, tipo assim, esses jogos que são muito grandes, é tipo, pô, você tá jogando no seu PC, no jogo que você comprou na Steam, seu Starfield lá que você comprou na Steam, pô, vou cagar? Pô, leva ali no Steam Deck, ele já vai levar meu save, tá ligado? Automaticamente, e aí eu só termino a missão que eu tô fazendo ali, sacou? Entendi. É isso. Justo. Cara, a gente tá chegando na reta final desse programa maravilhoso, que acho que merecia até uma parte 2, porque tem muita coisa pra falar, muitos consoles, jogos, experiências. Nem falamos da Sony, né? Nossa, os fanboys da Sony, meu amigo. Totalmente ignorada. Pô, mas isso quer dizer alguma coisa, né? Eu não vou dizer o quê, mas quer dizer alguma coisa. Ah, que isso, meu PSP é maneiro, pô. Isso quer dizer, votem pela parte 2. Exatamente. Querem parte 2 de um programa sobre portáteis? Comenta aqui, cara. No Spotify agora tem caixinha de comentários ali, então se você ouve pelo Spotify, consegue deixar o seu comentário. Então comenta aí, pô. Ouvir mais sobre esse tema maravilhoso. Não, fazer enquete, pô. Enquetezinha. Enquete? Então beleza, Pô, vou até anotar aqui. Comenta assim, remédios é lindo. Pronto. Isso. O comentário é esse e a enquete tem que ser se vai ter programa parte 2 ou não. Bora lá, hein? Isso. PSP e Vita na cabeça. Eu quero só comentar sobre uma coisa que é muito breve, mas eu gosto muito dos portáteis aleatórios que a gente vê surgindo, tipo, por exemplo, o do Nugget lá do que eu e o meu amigo Remédios aqui falamos sobre ele no WhatsApp. Como é que é? Que é um mini portátil com Tetris que é em formato de Nugget. Que isso, cara? Sim, exatamente. É bizarro, mano. Ele saiu
Saiu tem uns 2 meses, né? Mais ou menos. Mas é real mesmo? É real. Eu comprei. Ele é um nugget com uma tela. Você comprou? Eu comprei também, só que minha compra foi extraviada. Fiquei muito puto. Comeram no caminho. Eu achei que ia ser tipo, eu comprei também, mas o meu eu já comi. Não, o pior que acho que é isso, comeram no caminho, mas vai, Caraca, fala é aí. real. Que maravilhoso. Cara, que assim, Maravilhoso. o Nuggets, né, parece publi também, né? Tá completando, sei lá, 30 anos, alguma coisa assim. A gente vai censurar tudo, tá, Remédio? Pode falar com vontade que a gente vai censurar. Perfeito. Eles lançaram essa versão comemorativa, né, do Nugget, só que nele eles enfiaram um Tetris. Então é um videogame, assim, bizarro, sabe? Porque ele tem a forma de um Nugget, ele tem, tipo, sei lá, uma textura de Nugget, sabe? Caralho. Então, assim, é muito bizarro, assim, mas a curiosidade, né, é muito engraçada, né? Pô, tu pegar um console em forma de Nugget é demais, assim. Sim, é maravilhoso. Nossa, eu quero. E só acrescentar mais uma coisa, que eu tava até conversando com o Dan, assim, é que o também lançou um jogo comemorativo, que é daquele Grimaces, não sei, que é aquele bicho roxo, né? Que é um jogo atual de Game Boy, tá ligado? E esse jogo, ele roda no Game Boy. E na China, eles produziram os cartuchos, é lógico, né, desse jogo. E, cara, é muito louco, assim, né? Porque eu comprei esse também. É muito divertido, assim, sabe? Você pegar um jogo atual, num cartucho, né, produzido na China, e, cara, jogar atualmente, sabe? Num console antigo, assim. É bizarro. E isso não é exclusivo desse jogo, né? Isso acontece. Tem desenvolvedores que trabalham pensando em jogos para consoles antigos, assim como o caso do Game Boy, né? Não é o primeiro jogo que eu vejo com cartucho e tudo bonitinho, né? Que tem muito fan-made que a gente vê na internet, Sim. com ROM alterada, etc. Mas esse, no caso, é realmente um jogo original e pensado para ser lançado em forma física mesmo, né? O cartucho, Sim. isso é muito maneiro. Vocês viram aquele que tem uma manivela? Eu ia falar dele agora. Ah, ok, perfeito, vai lá. Caraca, entrou na minha mente. Eu ia falar, é o Playdate. Inclusive, quando o Cardoso foi aos Estados Unidos pro Summer Game Fest, eu pensei em pedir pra ele trazer um Playdate pra mim, só que ele tá esgotado, né, no site deles, assim, eles estão fazendo uma nova remessa, porque ele vendeu muito mais do que o esperado. A primeira remessa dele foi apenas 50 mil unidades, e as 50 mil unidades já foram vendidas. Caralho. Aí eu cheguei pro Daniel, eu vou fazer essa denúncia aqui, porque isso já aconteceu mais de uma vez na nossa história da nossa amizade. Eu falei, Daniel, escolhe qualquer coisa que eu trago pra você. O que você quer? Poxa, amigo, me traz um pin. Porra! Eu queria um Playdate, mas não tem, então eu pedi um pin, mano. Eu falei, traz qualquer coisa, cara. Eu falo, cara, pede qualquer coisa que eu trago pra você, cara. Eu vou na GameStop. Pode falar o que você quer. Eu quero um pin. Puta merda. E Remédios, eu acho que você não sabe dessa história. Eu vou contar de novo. Teve uma época na minha vida que eu comecei a ser meio que muambeiro. Então eu fui pro Paraguai algumas vezes, tá ligado? Maravilhoso. Pra, tipo assim, comprar umas paradas, revender e tal. Não sei, pô, brasileiro, né? A gente tem que dar um jeito de viver. Aí eu falei pro Daniel numa das idas do Paraguai, Dan, vou ao Paraguai. É a sua hora. Peça qualquer coisa que eu trago pra você. Qualquer coisa. Que você quiser. Você quer um iPhone novo? Lógico, ele ia pagar. O Remédio vai me entender. Eu tenho certeza que ele vai me Você entender. quer um iPhone novo? Eu trago. Pô, um drone? Eu trago. Pô, que, sei lá, dá pra trazer qualquer coisa do Paraguai. Aí vem ele e fala assim... Eu quero um teclado do Pokémon. O bagulho era tão barato que eu tive nem coragem de cobrar ele, tá ligado? Eu falei, não, mano, toma aí, cara. Pode ficar pra tu essa porra. Era aquele teclado do DS? Isso, Está isso. completamente correto. Ótimo pedido. Porra, muito foda. Cara, é um teclado original. Não é só um teclado, é um jogo, né? Do Pokémon. Que é um jogo bem infantil mesmo, né? Com umas dinâmicas de alfabetização e tal. Só que o mágico dele é que ele tem um teclado pensado, feito exclusivo. Inclusive, nesse teclado vem o símbolo da Nintendo. Mano, fantástico. Ele é um teclado de computador que funciona no computador se você conectar via Bluetooth. Que é da Nintendo, cara. Isso é muito incrível, pô. Nenhum arrependimento. A cara da Paraguaia, quando eu falei, porra, eu vou querer um tecladinho do Pokémon. A mulher me olhou com a cara, tipo assim, cara, graças a Deus alguém vai tirar essa porra que tá aqui há não sei quantos anos, tá ligado? Aquela caixa amarela já. Exato. Uma informação importante é que eu demorei anos pra abrir. Caralho, eu mano. não queria deslacrar, assim. Eu falei, pô, tem que levar na caixa? Ele, Tem que trazer na caixa. não pode ser, porque, pô, tem uns esquemas aí que você tira a caixa, tá ligado? Que fica mais fácil pra levar. Só que o negócio era tão barato que a chance de eu tomar uma multa era zero. O policial ia olhar assim e falar, irmão, pelo Não, amor eu de não vou Deus. multar por causa dessa porra, não, né?
Tem certeza que você quer isso? Não, tipo, eu juro por Deus, era tipo assim, uns $15, tá ligado? $10, sei lá, era muito barato, Maravilhoso. Gente, acho que é isso. Esse foi o nosso episódio sobre portáteis, esses videogames maravilhosos que a gente ama. Muitas histórias legais. Eu nem coloquei na pauta o Tamagotchi, acabou que a gente puxou o Tamagotchi, foi muito legal. A gente ficou muito mais tempo falando do Tamagotchi do que qualquer outra coisa. Ótimas histórias. Exatamente. Remédios, muito obrigado, cara, por ter colado aqui com a gente hoje, ter participado mais uma vez aqui. Você, cara, já é da casa. Por favor, volte sempre. E, cara, deixa aí suas redes, deixa aí o que você tá fazendo na internet, relembra a galera do Catarse, fala o que você quiser. E o momento é seu. E muito obrigado, cara. Tamo junto. Pô, cara, eu fico muito feliz, assim. Eu ouço o Up toda semana, então vim aqui pra conversar de videogames portáteis, que é uma coisa que eu amo demais, assim. Pô, foi muito legal, assim. Muito obrigado pelo convite. Tô feliz de conversar com vocês, né, no podcast, com o Marcelo e com o Cardoso pela primeira vez. Então, muito obrigado. Valeu por me receberem. Reforçando, o nosso livro está no Catarse, Batatinha Fantasma. Chega junto, apoia nosso livro pra gente fazer esse lançamento aí. Obrigadão demais. Qual que é o link? Fala o link pra gente não esquecer. catarse.me/livro Batatinha. Aí, muito bom. Fantástico. E a nossa cópia autografada, não se esqueçam, o Remédio. Muito importante. Por favor. Com certeza. A minha autografo pra Nanda também. Pode deixar. Vamos nessa então, gente? Vamos encerrar? Vamos nessa. Cardoso vai encerrar esse episódio já curtindo um Starfield no Steam Deck. Não dá, porque ainda não chegou meu SSD. Meu SSD ainda não chegou, eu tenho que trocar. Turgo. Mas em breve, né? Ô, Zabuzito, eu queria que você puxasse no final do episódio o final da música do One Piece, que ele fala assim, we are, tá ligado? Puxa esse finalzinho, por favor. Que Olha momento, aí. meu amigo. Caraca. Vivemos pra ver, hein? Vencemos demais. É a energia renovada pra encarar o resto da semana. É isso aí. Então é isso. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã, a gente tá de volta com o episódio aqui. Saiu o Disque Up aí há pouco tempo. Quem não ouviu, por favor, corra lá e ouça e deixe comentários e comente. E deixe comentários e comente. E é isso. Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau.